Você sabe exatamente o que precisa mudar na sua vida. Sabe há meses, talvez há anos. Aquele peso que você carrega todo dia quando acorda, aquela sensação de estar vivendo uma versão embaçada de quem você deveria ser, aquela voz sussurrando que você merece mais, que você pode mais, que existe uma versão sua esperando do outro lado de uma decisão que você não tomou ainda. Você sente isso, não sente? E ainda assim, você continua adiando, continua esperando o momento perfeito, continua se convencendo de que, quando as coisas se acalmarem, você vai começar. Quando passar o mês, quando terminar aquele projeto, quando tiver mais tempo, quando se sentir mais pronta. Mas a verdade é que você nunca vai se sentir pronta. E o momento perfeito não existe. E enquanto você espera, os dias passam e você continua sendo a mesma pessoa, vivendo a mesma vida, sentindo o mesmo vazio, a mesma frustração, a mesma distância entre quem você é e quem você sabe que poderia ser. E se eu te dissesse que você está há exatamente 30 dias de se tornar uma nova versão de si mesma? Não uma versão fantasiosa, não uma transformação de conto de fadas, mas uma mudança real, profunda, que começa de dentro para fora e que vai te fazer olhar no espelho daqui a um mês e não reconhecer a mulher que você era hoje. Você acreditaria? Antes de continuar, se você quer realmente entender como essa transformação acontece, se inscreva no canal agora, porque o que vem a seguir vai confrontar tudo que você acredita sobre mudança. Deixa eu te contar uma coisa que ninguém te disse ainda. Você não precisa de mais tempo. Você precisa de mais coragem. Você não precisa de mais recursos. Você precisa de mais honestidade consigo mesma. E você definitivamente não precisa esperar estar pronta, porque estar pronta é uma ilusão que você criou para se proteger do medo de falhar. Você acredita que mudança leva tempo, que transformação é um processo longo, gradual, que exige anos de terapia, dezenas de livros de autoajuda, retiros espirituais, coaches caros e uma reorganização completa da sua vida. Você acredita que, para se tornar diferente, você precisa esperar o alinhamento dos astros, a aprovação das pessoas ao seu redor e, principalmente, você precisa ter certeza absoluta de que vai dar certo antes de começar. Mas sabe o que essa crença realmente é? É um escudo. É a forma mais sofisticada de autossabotagem que existe. Porque enquanto você acredita que precisa de todas essas condições perfeitas, você não precisa agir. Você pode continuar confortável na sua insatisfação, porque afinal, você ainda não está pronta. Você ainda não tem as ferramentas certas. Você ainda não é o tipo de pessoa que consegue mudar assim. A verdade nua e crua que ninguém tem coragem de te falar é essa. Você não está adiando a mudança por falta de condições. Você está adiando porque tem medo. Medo de descobrir que você é capaz, porque isso significaria que todo esse tempo você escolheu não ser. Medo de que as pessoas ao seu redor não reconheçam mais você. Medo de perder a identidade que você construiu ao redor das suas limitações. Medo de ter sucesso e não saber como lidar com a versão de você que alcançou o que sempre quis. E sabe qual é o problema de ficar com medo? Que enquanto você tem medo, o tempo passa. E daqui a 30 dias você vai estar exatamente no mesmo lugar, com os mesmos medos, as mesmas desculpas e mais um mês de arrependimento acumulado. Ou você pode escolher diferente. Pode escolher começar hoje. Não amanhã, não segunda-feira, não mês que vem. Hoje. Porque 30 dias não são apenas 30 dias. São 720 horas. São 200 minutos de escolhas. E cada escolha, por menor que seja,
É um tijolo na construção da nova você. Cada vez que você escolhe acordar 15 minutos mais cedo em vez de apertar o soneca. Cada vez que você escolhe se movimentar em vez de se acomodar. Cada vez que você escolhe se priorizar em vez de se colocar em último lugar na sua própria lista de importância. Cada escolha conta. Cada escolha te aproxima ou te afasta da mulher que você quer se tornar. Mas aqui está o que você precisa entender de uma vez por todas. Essa transformação não vai acontecer porque você assistiu a este vídeo. Não vai acontecer porque você se sentiu inspirada por 5 minutos. Não vai acontecer porque você compartilhou uma frase bonita nas redes sociais ou porque você prometeu a si mesma pela milésima vez que, dessa vez, vai ser diferente. Vai acontecer porque você tomou uma decisão inabalável, porque você traçou uma linha na areia entre a mulher que você era até ontem e a mulher que você está se tornando a partir de agora. E por que você está disposta a defender essa decisão todos os dias, mesmo quando for difícil, mesmo quando você quiser desistir, mesmo quando ninguém acreditar em você? Você já percebeu quantas vezes você começou algo e parou? Quantas dietas você iniciou na segunda-feira e abandonou na quarta? Quantos projetos você começou empolgada e deixou pela metade? Quantas vezes você se prometeu que ia mudar e 3 dias depois estava fazendo exatamente as mesmas coisas, vivendo exatamente da mesma forma? E sabe por que isso acontece? Não é por falta de força de vontade. Não é porque você é preguiçosa ou indisciplinada ou fraca. É porque você tentou mudar de fora para dentro. Você tentou modificar comportamentos sem modificar crenças. Você tentou construir uma nova vida em cima de uma fundação velha. E não funciona assim. Nunca funcionou e nunca vai funcionar. A mudança real, a transformação que dura, começa de dentro. Começa quando você olha para si mesma com honestidade brutal e admite tudo que você tem evitado admitir. Quando você para de se enganar com desculpas bonitas e enfrenta a verdade nua e crua sobre quem você tem escolhido ser. Quando você assume responsabilidade total pela sua vida, sem culpar as circunstâncias, sem culpar o passado, sem culpar as pessoas ao seu redor. Porque enquanto você acredita que a culpa é de alguém ou de alguma coisa, você está presa, você está na posição de vítima. E vítimas não mudam suas vidas, vítimas esperam que a vida mude para elas. Mas você não é vítima, você nunca foi. Você é a autora da sua própria história. E se você não gosta do capítulo que está vivendo agora, você tem todo o poder de virar a página e começar a escrever um novo. Esses próximos 30 dias não vão ser fáceis. Vou ser sincera com você desde já. Vai ter dia que você vai querer desistir. Vai ter momento que você vai questionar se vale a pena. Vai ter hora que a sua mente vai te bombardear com todas as razões pelas quais você deveria voltar para a sua zona de conforto, para os seus velhos hábitos, para a versão conhecida de você mesma, mesmo que essa versão te deixe infeliz. E é exatamente nesses momentos que a transformação de verdade acontece. Não é nos dias fáceis, não é quando você está motivada e cheia de energia. É quando você está cansada, quando você está com medo, quando você está em dúvida, e mesmo assim você escolhe continuar. É quando você resiste à tentação de voltar para o que é familiar. É quando você se mantém firme na sua decisão, mesmo quando ninguém ao seu redor entende o que você está fazendo. Porque, veja bem, as pessoas ao seu redor estão acostumadas com a versão antiga de você. Elas esperam que você haja de determinada forma, que você reaja de determinada maneira, que você seja previsível. E quando você começa a mudar, quando você começa a estabelecer limites que nunca estabeleceu,
quando você começa a dizer não para coisas que sempre disse sim, quando você começa a se colocar em primeiro lugar, algumas pessoas vão estranhar, algumas vão questionar, algumas vão até tentar te puxar de volta. Não porque elas são más, mas porque a sua mudança confronta a estagnação delas. A sua evolução espelha a falta de evolução delas, e isso incomoda. Então, elas vão tentar, consciente ou inconscientemente, te manter onde você sempre esteve. Vão dizer que você está mudada, que você está diferente, que você não é mais a mesma. E você vai sorrir e dizer: exatamente, esse é o ponto. Você precisa entender uma coisa fundamental. A opinião das pessoas sobre a sua transformação é irrelevante, completamente irrelevante. Você não está mudando para agradar ninguém. Você não está se tornando uma nova versão de si mesma para receber validação externa. Você está fazendo isso por você, porque você merece viver a melhor versão da sua vida, porque você merece acordar todos os dias se sentindo plena, realizada, alinhada com quem você realmente é. E nos próximos 30 dias é exatamente isso que você vai construir. Não de uma vez, não em uma grande explosão de mudança, mas tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia após dia. Você vai desconstruir tudo que não serve mais. Vai soltar tudo que te pesa. Vai perdoar tudo que precisa ser perdoado, começando por você mesma. E vai construir, do zero, uma nova fundação. Uma fundação baseada em clareza, em propósito, em amor próprio verdadeiro. Não aquele amor próprio de Instagram, mas o tipo de amor próprio que te faz tomar decisões difíceis em favor do seu bem maior. Então, me responde com sinceridade, só para você mesma. Você está pronta para parar de adiar? Você está pronta para assumir o compromisso mais importante da sua vida, que é o compromisso com você mesma? Você está pronta para olhar no espelho daqui a 30 dias e ver uma mulher completamente diferente olhando de volta para você? Porque se a resposta é sim, então você está no lugar certo. E o que vem a seguir vai mudar a sua vida. Mas você precisa estar disposta a ir fundo. Precisa estar disposta a se confrontar de verdade. Precisa estar disposta a abandonar a mulher que você era para dar espaço para a mulher que você está se tornando. E isso começa agora. Não depois. Não quando você terminar de assistir. Agora. Neste exato momento. Com uma decisão, com um comprometimento, com a coragem de dizer: eu mereço mais e eu vou fazer o que for preciso para ter mais. Os próximos 30 dias vão revelar quem você realmente é quando você para de se esconder atrás de desculpas. Vão mostrar do que você é capaz quando você decide parar de se subestimar. Vão provar que você sempre teve o poder de mudar sua vida. Você só precisava decidir usar esse poder. E você está decidindo agora. Agora vem a parte que você não vai gostar de ouvir. A parte que vai doer um pouco. Mas é justamente a parte que você mais precisa ouvir, porque é aqui que a verdadeira transformação começa. Não quando você está motivada e empolgada com a ideia de mudar, mas quando você se vê de verdade, sem filtros, sem mentiras, sem aquela narrativa bonita que você criou para justificar por que você ainda não é quem quer ser. Você tem padrões. Padrões de pensamento, padrões de comportamento, padrões de reação que você repete há tanto tempo que nem percebe mais que está repetindo. São como trilhos invisíveis que guiam a sua vida sempre para os mesmos lugares, sempre para os mesmos resultados, sempre para a mesma frustração. E enquanto você não enxergar esses padrões, enquanto você não tomar consciência deles, você vai continuar criando a mesma vida, só que com cenários diferentes. Sabe aquela sensação de déjà vu que você tem às vezes? De que você já viveu aquela situação antes,
de que você já sentiu aquilo antes, de que parece um loop infinito, não é coincidência. É você repetindo os mesmos padrões e esperando resultados diferentes. É você fazendo as mesmas escolhas e se surpreendendo quando chega nos mesmos lugares. É você sendo a mesma pessoa e se perguntando por que a vida não muda. Deixa eu te mostrar alguns desses padrões. E presta atenção, porque você vai se reconhecer em vários deles, talvez em todos. Você se coloca em último lugar, sempre. Você cuida de todo mundo antes de cuidar de você. Você prioriza as necessidades dos outros antes das suas. Você abre mão dos seus sonhos, do seu tempo, da sua energia para agradar, para ajudar, para não decepcionar. E no final do dia, quando sobra um tempinho para você, você está exausta demais para fazer qualquer coisa, além de rolar o feed do celular até dormir. E você acorda no dia seguinte e faz tudo de novo. E de novo. E de novo. E você se convenceu de que isso é amor, que isso é generosidade, que isso é ser uma boa pessoa, uma boa filha, uma boa mãe, uma boa amiga, uma boa profissional. Mas sabe o que isso realmente é? É medo de rejeição, é medo de conflito, é medo de que se você disser não, se você estabelecer limites, se você se priorizar, as pessoas vão te abandonar, vão parar de te amar, vão descobrir que você é egoísta. Mas aqui está a verdade que você precisa absorver. Você não pode dar do que você não tem. Você não pode cuidar dos outros se você não cuida de si mesma. Você não pode servir de um copo vazio. E quando você se coloca sempre em último lugar, você não está sendo generosa. Você está se traindo. Está dizendo para o universo, para as pessoas ao seu redor e principalmente para você mesma, que você não é prioridade, que você não importa tanto, que todo mundo merece mais do que você. E as pessoas acreditam, elas tratam você exatamente como você se trata. Elas te colocam em último lugar porque você se coloca em último lugar. Elas não respeitam seus limites porque você não respeita seus próprios limites. Elas assumem que você sempre vai estar disponível porque você sempre esteve. Outro padrão, você foge do desconforto. Toda vez que a vida fica difícil, toda vez que uma situação exige que você saia da sua zona de conforto, toda vez que você precisa ter uma conversa difícil, tomar uma decisão importante ou fazer algo que te assusta, você arruma uma forma de evitar. Você procrastina. Você se distrai. Você cria urgências falsas em outras áreas da vida para justificar por que não pode lidar com aquilo agora. Você inventa desculpas tão elaboradas que você mesma acredita nelas. E você sabe por que você faz isso? Porque em algum momento da sua vida você aprendeu que desconforto é ruim, que dor deve ser evitada a todo custo, que se algo é difícil é porque não é para ser. Mas ninguém te contou que todo crescimento vem acompanhado de desconforto, que toda transformação exige que você passe por coisas que você preferiria não passar, que do outro lado do medo está tudo que você sempre quis. Então você fica presa nessa zona que não é confortável, mas é familiar. Você vive uma vida morna, mediana, segura. Uma vida onde nada de muito ruim acontece, mas nada de muito bom também. E você se convence de que está tudo bem, de que você está satisfeita, de que você não precisa de mais nada. Mas de madrugada, quando você está sozinha com seus pensamentos, você sabe que está se enganando. Você sabe que está vivendo muito abaixo do seu potencial. Você sabe que existe mais. E tem outro padrão. Esse talvez o mais destrutivo de todos. Você busca validação externa o tempo todo. Você mede o seu valor pela reação das outras pessoas.
Você toma decisões baseadas no que os outros vão pensar, no que os outros vão dizer, no que os outros vão achar. Você vive para likes, para elogios, para aprovação. E quando você não recebe, quando alguém te critica, quando alguém discorda de você, quando alguém não te dá a atenção que você esperava, você desmorona, você questiona tudo, você se sente pequena, insignificante, inadequada. E sabe onde isso te leva? Para uma prisão. Uma prisão onde você nunca é realmente livre, porque você está sempre performando, sempre tentando ser o que você acha que os outros querem que você seja. Você perde a conexão com quem você realmente é, porque você está ocupada demais sendo quem você acha que deveria ser. E aqui está o paradoxo cruel. Quanto mais você busca validação externa, menos você recebe, porque as pessoas sentem quando você está desesperada por aprovação, sentem quando você não está firme em quem você é, e inconscientemente elas te valorizam menos, não por maldade, mas porque você está sinalizando que você mesma não se valoriza. A validação real, a que importa, vem de dentro, vem de você saber quem você é, do que você é capaz, qual é o seu valor, independentemente do que qualquer pessoa pensa ou diz. Vem de você estar tão firme na sua essência que a opinião dos outros se torna apenas ruído de fundo, não o guia da sua vida. E tem mais. Você tem medo de brilhar. Sim, você leu certo. Você tem medo do seu próprio poder. Você tem medo de ser demais, de ser muito inteligente, muito talentosa, muito bonita, muito bem-sucedida, muito confiante, porque em algum momento você internalizou a mensagem de que mulheres que brilham demais incomodam, que você precisa se diminuir para caber, para ser aceita, para não ameaçar. Então você se sabota. Você começa projetos e não termina. Você tem ideias brilhantes e não executa. Você poderia ir mais longe, mas para no meio do caminho. Você usa 30% da sua capacidade e se convence de que é tudo que você tem. Você se esconde atrás de desculpas, de não é o momento, de não sou boa o suficiente ainda, de quem sou eu para fazer isso? Mas sabe quem você é? Você é alguém que está desperdiçando um potencial imenso por medo de incomodar pessoas que provavelmente nem estão prestando atenção em você. Você está vivendo uma vida pequena para não ofuscar pessoas que deveriam estar aplaudindo o seu brilho, não se sentindo ameaçadas por ele. E enquanto você faz isso, enquanto você se diminui, você não está servindo ninguém. Você não está tornando o mundo melhor. Você está privando o mundo do seu talento, da sua visão, da sua contribuição única. Você está privando a si mesma da vida extraordinária que você poderia estar vivendo. Esses 30 dias são sobre quebrar esses padrões, todos eles, um por um. É sobre você olhar para cada comportamento automático, para cada pensamento limitante, para cada crença que te mantém pequena e escolher conscientemente fazer diferente. É sobre você reprogramar a forma como você se relaciona com você mesma, com os outros, com a vida. E não vai ser suave, não vai ser fácil, porque esses padrões estão enraizados em você há anos, talvez décadas. Eles são familiares, são automáticos, são confortáveis de uma forma estranha. E quando você começar a mudá-los, vai se sentir estranho, vai se sentir desconfortável, vai se sentir errado, mesmo que seja o mais certo que você já fez. Você vai se pegar voltando para os velhos padrões sem nem perceber. Vai ter dia que você vai se colocar em último lugar de novo, vai fugir do desconforto de novo, vai buscar validação externa de novo, vai se diminuir de novo. E quando isso acontecer, e vai acontecer, você não vai se punir, não vai se culpar.
Não vai desistir e dizer: eu sabia que eu não conseguiria. Você vai simplesmente perceber, vai trazer consciência para aquele momento, vai olhar para aquele padrão com compaixão e dizer: obrigada por ter me protegido até aqui, mas eu não preciso mais de você. Eu estou escolhendo diferente agora. E vai escolher de novo, e de novo, e de novo, quantas vezes forem necessárias. Porque transformação não é perfeccionismo, não é acertar de primeira, não é nunca mais cair nos velhos padrões. É perceber cada vez mais rápido quando você cai, levantar cada vez mais rápido e escolher conscientemente a nova versão de você, mesmo quando a versão antiga parece mais fácil, mais segura, mais familiar. E aqui está o que vai acontecer quando você começar a quebrar esses padrões. As pessoas vão estranhar, vão questionar, vão até tentar te puxar de volta, porque os seus padrões não afetam só você. Eles afetam todo o sistema de relacionamentos ao seu redor. As pessoas se acostumaram com você, sempre disponível, sempre dizendo sim, sempre se colocando em último lugar. Elas se acostumaram com você pequena, com você insegura, com você precisando de validação. E quando você começar a estabelecer limites, quando você começar a dizer não, quando você começar a se priorizar, quando você começar a brilhar sem pedir desculpas, algumas pessoas não vão gostar. Vão dizer que você mudou, que você está egoísta, que você está arrogante, que você não é mais a mesma. E você vai olhar nos olhos delas e dizer: você está absolutamente certa. Eu mudei e vou continuar mudando, porque eu escolhi me tornar a melhor versão de mim mesma. E se isso te incomoda, o problema não é meu. Porque a verdade é essa. Você não precisa da aprovação de ninguém para se transformar. Você não precisa de permissão para se tornar quem você nasceu para ser. Você não precisa esperar que todos ao seu redor estejam prontos para a sua evolução. Você só precisa estar pronta, você mesma. E você está. Neste exato momento, você está. Esses padrões que você carrega há tanto tempo, eles não são você. São apenas comportamentos aprendidos, crenças herdadas, mecanismos de defesa que você desenvolveu para sobreviver. Mas você não está mais apenas sobrevivendo. Você está se preparando para viver de verdade. E para viver de verdade, você precisa soltar tudo que está te mantendo no modo sobrevivência. Você precisa olhar para aquela voz na sua cabeça que te diminui, que te critica, que te compara com os outros, que te diz que você não é boa o suficiente, e reconhecer que essa não é a sua voz. É a voz do medo. É a voz da criança que um dia foi ferida e decidiu que se esconder era mais seguro que brilhar. É a voz que te manteve pequena por tanto tempo que você se esqueceu que existe uma leoa dentro de você esperando para rugir. E nos próximos 30 dias, você vai acordar essa leoa. Você vai recuperar o seu poder. Você vai lembrar quem você é quando para de se esconder. Você vai quebrar cada padrão que te limita e construir novos padrões que te expandem. E no final desses 30 dias, quando você olhar para trás, você não vai reconhecer a mulher que começou essa jornada, porque ela já não existe mais. Ela está sendo transformada tijolo por tijolo, escolha por escolha, padrão por padrão. E a mulher que está emergindo, essa você ainda nem conhece completamente, mas pode ter certeza de uma coisa: ela é tudo que você sempre sonhou ser e muito mais. Você já está no meio do caminho. E sabe o que acontece no meio? É onde a maioria desiste, é onde a empolgação inicial já passou, onde a novidade já gastou, onde o esforço começa a pesar e os resultados ainda não são tão visíveis quanto você gostaria. É onde a sua mente começa a te convencer de que talvez você estivesse melhor antes,
que talvez mudança não seja para você, que talvez você deva voltar para a zona de conforto, porque pelo menos lá você sabia o que esperar. E é exatamente aqui, nesse ponto de desconforto máximo, que a transformação real acontece. Não antes, não depois. Aqui. Quando você quer desistir e não desiste. Quando você quer voltar atrás e continua em frente. Quando tudo dentro de você grita para parar e você respira fundo e dá mais um passo. Porque veja bem, você está passando por um processo que a maioria das pessoas nunca tem coragem de enfrentar. Você está desconstruindo uma identidade inteira que levou anos para ser construída. Você está soltando crenças que foram passadas de geração em geração. Você está quebrando padrões que estão tão enraizados em você que você nem sabia que existiam até começar a olhar de verdade. E isso dói, isso incomoda. Isso traz à tona coisas que você preferiria deixar enterradas, memórias, emoções, verdades sobre você mesma que você passou anos evitando. Mas sabe por que isso precisa acontecer? Porque você não pode construir uma casa nova em cima de uma fundação rachada. Você precisa desmantelar tudo que está podre, remover tudo que está quebrado, limpar todo o terreno antes de começar a reconstruir. E é isso que você está fazendo agora. Você está no processo de limpeza. E limpeza é bagunçado. É desconfortável. Tem dia que parece que está pior do que antes de você começar. Tem dia que você olha para a própria vida e pensa: meu Deus, o que eu fiz? Tudo está desmoronando. Mas não está desmoronando. Está sendo desmontado intencionalmente para que você possa reconstruir do jeito certo. Pensa assim: você passou anos construindo muros ao redor do seu coração. Muros para se proteger de ser machucada, de ser rejeitada, de ser abandonada. E esses muros funcionaram de certa forma. Eles te protegeram. Mas sabe o que mais eles fizeram? Eles te isolaram. Eles te impediram de sentir plenamente, de se conectar profundamente, de viver intensamente. Eles te mantiveram segura, mas também te mantiveram sozinha. E agora você está derrubando esses muros, tijolo por tijolo. E cada tijolo que cai, você se sente mais exposta, mais vulnerável, mais assustada. Porque sem os muros, o que te protege? Sem as defesas, quem você é? Sem as máscaras, o que as pessoas vão ver? Elas vão ver você, a você verdadeira, a você crua, autêntica, imperfeita, real. E isso é aterrorizante porque você passou tanto tempo se escondendo que você nem lembra mais como é ser vista de verdade. Mas é também o mais libertador que existe, porque quando você para de se esconder, quando você permite que as pessoas te vejam de verdade, você finalmente pode ser amada de verdade. Não a versão performática de você, não a versão editada, mas você com todas as suas imperfeições, com todas as suas feridas, com toda a sua humanidade. E algumas pessoas não vão saber lidar com isso. Algumas vão preferir a versão antiga de você, a versão que era mais fácil de categorizar, mais fácil de controlar, mais fácil de manter em uma caixinha. E você vai deixar essas pessoas irem. Não com raiva, não com ressentimento, mas com a compreensão de que nem todo mundo está preparado para te acompanhar nessa jornada. E está tudo bem, porque as pessoas certas, as que realmente importam, vão te ver na sua autenticidade e vão te amar ainda mais por isso. Mas voltando para você, para o que está acontecendo dentro de você nestes 30 dias, você está aprendendo algo fundamental. Você é muito mais do que você pensava. Você é mais forte do que você imaginava. Você é mais capaz do que você acreditava. E tudo isso estava sempre ali, dentro de você, esperando que você tivesse coragem de acessar.
Cada dia que você escolhe se priorizar, mesmo quando se sente egoísta fazendo isso. Cada vez que você estabelece um limite, mesmo quando sua voz treme. Cada vez que você diz não para o que não te serve, mesmo quando tem medo da reação do outro. Cada vez que você escolhe o desconforto do crescimento em vez do conforto da estagnação. Você está provando para si mesma que você consegue, que você é capaz, que você é forte. E essa força, ela não vem de lugar nenhum fora de você. Ela não é emprestada. Ela não depende de ninguém te validar ou te apoiar. Ela é sua. Sempre foi. Você só estava desconectada dela. E agora você está reconectando, está lembrando, está acordando. Mas tem momentos difíceis nesse processo. Momentos onde você vai se pegar querendo voltar para os velhos hábitos porque eles são familiares, porque eles são fáceis, porque eles não exigem que você se estique, que você cresça, que você enfrente seus medos. Você vai ter vontade de comer aquela comida que você sabe que não te faz bem. Vai ter vontade de passar horas rolando o celular em vez de fazer aquela coisa importante que você está adiando. Vai ter vontade de dizer sim quando você sabe que deveria dizer não. Vai ter vontade de ficar pequena quando você sabe que é hora de brilhar. E sabe o que você vai fazer quando esses momentos chegarem? Você vai pausar, vai respirar fundo, vai se perguntar: essa escolha me aproxima da mulher que eu quero ser ou me afasta dela? E então você vai escolher conscientemente. Não de forma automática, não no piloto automático, mas com intenção, com propósito, com clareza. E tem dias que você vai escolher errado, vai cair nos velhos padrões, vai reagir da forma antiga, vai se pegar fazendo exatamente o que você prometeu a si mesma que não faria mais. E quando isso acontecer, você não vai se destruir. Não vai se chamar de fraca, de fracassada, de incapaz. Você vai simplesmente reconhecer: ok, esse momento eu escolhi o caminho antigo. E agora, no próximo momento, eu posso escolher diferente. E vai escolher. Porque transformação não é perfeição, é progressão. Não é nunca cair, é cair menos, é levantar mais rápido, é aprender com cada queda. É usar cada erro como informação, não como punição. E você precisa ser gentil consigo mesma nesse processo. Precisa ter compaixão pela mulher que está tentando desaprender coisas que aprendeu a vida inteira. Precisa entender que você está fazendo o melhor que pode com as ferramentas que tem. E cada dia você está adquirindo ferramentas novas. Está desenvolvendo recursos novos, está se tornando mais equipada para lidar com os desafios que a vida te apresenta. Tem uma coisa que você precisa entender sobre esses 30 dias. Eles não são mágicos. Não é que no dia 31 você vai acordar completamente transformada e tudo vai estar perfeito. Esses 30 dias são o começo, são a fundação. São você provando para si mesma que você consegue escolher diferente, que você consegue se manter firme em um compromisso consigo mesma, que você consegue priorizar a sua evolução mesmo quando é difícil. E o que acontece depois dos 30 dias? Você continua, porque transformação não tem linha de chegada. É um processo contínuo de se tornar. Você nunca vai chegar em um ponto onde você está pronta, onde você está completa, onde não há mais nada para crescer, para aprender, para evoluir. E isso não é uma fraqueza. É a beleza da existência humana. Você é um trabalho em progresso. Sempre foi, sempre será. Mas nesses 30 dias você está plantando sementes que vão germinar pelo resto da sua vida. Você está criando momentum, está construindo disciplina, está desenvolvendo a habilidade de se manter comprometida com você mesma, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém está aplaudindo,
mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. E os resultados vão aparecer, talvez não da forma que você espera, talvez não no tempo que você gostaria, mas vão aparecer. Você vai olhar no espelho e ver algo diferente no seu olhar. Vai perceber que está reagindo de forma diferente a situações que antes te desestabilizavam completamente. Vai notar que está fazendo escolhas que a versão antiga de você nunca faria. Vai sentir uma força dentro de você que você não sabia que existia. E as pessoas ao seu redor vão perceber também. Vão comentar que você está diferente, que tem algo mudado em você, que você parece mais firme, mais centrada, mais você. E você vai sorrir porque você sabe. Você sabe que o trabalho que você está fazendo por dentro está começando a se manifestar por fora. Mas o mais importante não é o que os outros veem, é o que você sente. É você acordar de manhã e não ter mais aquele peso no peito. É você olhar para a sua vida e não sentir mais aquela angústia constante. É você se relacionar consigo mesma de uma forma totalmente nova, com mais amor, com mais respeito, com mais compreensão. É você finalmente se tornando a sua própria melhor amiga em vez da sua pior crítica. É você falando consigo mesma da forma que você falaria com alguém que você ama profundamente. É você se tratando com a gentileza e a compaixão que você sempre ofereceu para os outros, mas nunca para você mesma. E isso muda tudo. Muda a forma como você se apresenta no mundo. Muda a forma como você permite que as pessoas te tratem. Muda os padrões que você aceita nos seus relacionamentos. Muda o tipo de oportunidade que você se permite perseguir. Muda o tamanho dos sonhos que você permite ter. Porque quando você se ama de verdade, quando você se valoriza de verdade, quando você se respeita de verdade, você não aceita mais migalhas. Você não se contenta mais com menos do que você merece. Você não se diminui mais para caber em espaços que são pequenos demais para você. Você expande. Você cresce. Você reivindica o espaço que sempre foi seu por direito. Você para de pedir desculpas por existir e começa a celebrar a sua existência. Você para de se comparar com os outros e começa a competir apenas com a versão de você de ontem. E nos dias que você se sente cansada, nos dias que você quer desistir, nos dias que você questiona se vale a pena, você lembra por que começou. Lembra da mulher que você era há 15, 20, 25 dias atrás. Lembra de como você se sentia presa, estagnada, perdida. E olha para onde você está agora. Para o tanto que você já evoluiu, para o tanto que você já cresceu, para o tanto que você já se transformou. E percebe que você não pode mais voltar. Não porque você não consegue, mas porque você não quer. Porque você já provou do gosto da liberdade, da autenticidade, da plenitude. E depois que você prova disso, não tem volta. Não tem como voltar para a prisão depois que você conheceu a vastidão do mundo lá fora. Então você respira fundo, limpa as lágrimas, se precisar, sente todas as emoções que surgirem e continua, um passo de cada vez, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, construindo, tijolo por tijolo, a vida extraordinária que você sempre soube que era possível, mas nunca teve coragem de perseguir. Até agora. Até esses 30 dias. Até você decidir que chega, que você merece mais, que você vai ter mais. Não porque alguém te deu permissão, mas porque você deu permissão para si mesma. E essa é a transformação mais profunda de todas. Você chegou aqui, ao final desses 30 dias. E talvez você esteja esperando que eu te diga que tudo está perfeito agora, que você está completamente transformada, que todos os seus problemas desapareceram. Mas eu não vou te dizer isso, porque não é verdade. E você merece a verdade. A verdade
é que você ainda tem desafios pela frente. Ainda tem dias difíceis esperando por você. Ainda tem momentos em que vai duvidar de si mesma, em que vai querer voltar para os velhos padrões, em que vai questionar se toda essa transformação foi real ou apenas um momento temporário de inspiração. Mas sabe qual é a diferença entre a mulher que você é agora e a mulher que você era há 30 dias? A diferença é que agora você sabe. Você sabe que é capaz. Você sabe que é forte. Você sabe que quando você decide algo de verdade, quando você se compromete consigo mesma de verdade, você consegue. Você provou isso nos últimos 30 dias. Você se provou isso. E essa consciência, essa certeza profunda que agora vive dentro de você, é algo que ninguém pode tirar. Não importa o que aconteça daqui para frente, não importa quantas vezes você cair, você sempre vai ter esses 30 dias como prova de que você é capaz de se levantar, como prova de que você é capaz de escolher diferente, como prova de que você é capaz de se transformar. Você olha no espelho agora e vê algo diferente. Não necessariamente no físico, embora isso também possa ter mudado, mas principalmente no olhar. Tem uma firmeza ali que não existia antes, uma clareza, uma presença. Você não está mais fugindo de si mesma, você não está mais se escondendo, você está aqui, presente, inteira, verdadeira. E as pessoas ao seu redor perceberam, talvez não verbalizem, talvez nem saibam explicar exatamente o que mudou, mas elas sentem. Sentem que você está diferente, que você está mais firme nas suas decisões, que você não se curva mais tão facilmente, que você estabelece limites e os mantém, que você se prioriza sem culpa, que você brilha sem pedir desculpas. E sim, algumas pessoas se afastaram. Algumas não conseguiram lidar com a sua transformação. Algumas preferiram a versão antiga de você, a versão que era mais conveniente para elas. E no começo doeu. Doeu ver pessoas que você amava escolhendo se afastar porque você escolheu crescer. Mas com o tempo você entendeu. Quem te ama de verdade celebra a sua evolução. Quem te ama de verdade quer te ver brilhar. Quem te ama de verdade não te pede para ficar pequena para que elas se sintam grandes. E as pessoas certas chegaram. Pessoas que vibram na mesma frequência que você agora. Pessoas que também estão comprometidas com o próprio crescimento. Pessoas que te desafiam, te inspiram, te apoiam. Pessoas que veem o melhor em você e te ajudam a ver também. Pessoas que estão construindo vidas extraordinárias e querem te ver construindo a sua também. Porque agora você entende, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. E se você quer continuar crescendo, se você quer continuar evoluindo, você precisa se cercar de pessoas que também estão nessa jornada. Você precisa proteger a sua energia, proteger o seu espaço, proteger a sua paz. E isso significa, às vezes, deixar pessoas irem, mesmo quando dói, mesmo quando você gostaria que fosse diferente. Mas voltando para o que realmente importa, você. O que mudou de verdade dentro de você? Você parou de esperar. Parou de esperar o momento perfeito. Parou de esperar estar pronta. Parou de esperar permissão. Parou de esperar que alguém viesse te salvar, te validar, te completar. Você entendeu que você é a única pessoa que pode fazer isso por você. E você fez. Você começou a se tratar como prioridade, não de forma egoísta, mas de forma necessária. Você entendeu que você não pode dar do que você não tem. Então, você começou a se preencher primeiro. Você começou a cuidar de você com a mesma dedicação que sempre cuidou dos outros. E descobriu que quando você está bem, quando você está plena, quando você está cheia, você tem muito mais para oferecer ao mundo.
você aprendeu a dizer não e descobriu que não é uma palavra completa, que não precisa de justificativa, que não precisa de desculpas. Você aprendeu que cada sim que você dá para algo que não te serve é um não que você dá para si mesma. E você decidiu parar de se trair. Você confrontou seus medos, aqueles medos que te paralisavam há anos, o medo de não ser boa o suficiente, o medo de ser rejeitada, o medo de falhar, o medo de ter sucesso, o medo de ser vista de verdade. E você descobriu que do outro lado do medo estava tudo o que você sempre quis. Você descobriu que a coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele. Você soltou o que precisava ser solto. Crenças limitantes que você carregava há décadas, padrões destrutivos que você repetia sem perceber, relacionamentos tóxicos que te drenavam, hábitos que te mantinham pequena. Você soltou tudo isso e no espaço vazio que ficou, você plantou coisas novas, crenças empoderadoras, padrões saudáveis, relacionamentos nutritivos, hábitos que te expandem, e você está vendo os frutos disso. Talvez ainda sejam brotos pequenos, mas estão crescendo, estão se fortalecendo, e você sabe que se você continuar cuidando, se você continuar regando, se você continuar investindo em você mesma, esses brotos vão se tornar árvores fortes que vão te dar sombra, frutos, sustento pelo resto da sua vida. Você se reconectou com a sua essência, com quem você realmente é quando tira todas as máscaras, quando solta todas as expectativas, quando para de performar para os outros e descobriu que a você verdadeira é incrível, é poderosa, é sábia, é intuitiva, é forte, é gentil. É tudo o que você precisava ser e sempre foi, mas estava escondido embaixo de camadas e camadas de condicionamento. Você aprendeu que transformação não é um destino, é um caminho. É uma escolha que você faz todos os dias. É você acordando toda manhã e decidindo ser a melhor versão de si mesma naquele dia. Não a versão perfeita, a melhor versão possível com os recursos que você tem naquele momento. E alguns dias essa versão vai ser incrível e outros dias vai ser apenas ok. E está tudo bem, porque o que importa não é a perfeição, é a consistência. É você continuar escolhendo, dia após dia, crescimento em vez de estagnação. E agora? O que acontece agora que esses 30 dias acabaram? Agora começa a parte mais importante. Agora você precisa sustentar essa transformação. Precisa incorporar tudo o que você aprendeu na sua vida cotidiana. Precisa fazer da exceção a regra. Precisa transformar esses 30 dias de mudança intensa em um estilo de vida permanente. E não vai ser fácil. A vida vai testar você, vai te apresentar situações que vão te convidar a voltar para os velhos padrões, vai te dar oportunidades de cair nas mesmas armadilhas, vai te desafiar a manter a sua palavra consigo mesma. E você vai ter que escolher de novo e de novo ser a mulher que você se tornou em vez da mulher que você era. Mas aqui está a boa notícia. Cada vez que você escolhe a nova versão de você, fica mais fácil. Cada vez que você resiste à tentação de voltar para o que é familiar, você fortalece a nova versão. Cada vez que você se mantém firme nos seus limites, nos seus valores, nas suas escolhas, você consolida a transformação. E chega a um ponto em que a nova versão se torna tão natural quanto a versão antiga era. E você nem precisa mais pensar. Você simplesmente é. Você se tornou a mulher que cuida de si mesma sem culpa, que estabelece limites sem medo, que brilha sem pedir desculpas, que sonha sem se diminuir, que falha sem se destruir, que levanta quantas vezes forem necessárias, que escolhe crescimento mesmo quando é desconfortável,
que se ama profundamente, não de forma narcisista, mas de forma necessária, que sabe o seu valor e não negocia ele por migalhas. E essa mulher? Essa mulher é capaz de qualquer coisa. Essa mulher não tem limites a não ser os que ela mesma escolhe. Essa mulher não está à mercê das circunstâncias, ela cria as circunstâncias. Essa mulher não espera a vida acontecer, ela faz a vida acontecer. E você é essa mulher. Não vai ser um dia, não quando você tiver mais isso ou aqui. Agora, neste exato momento, você é ela. Você sempre foi. Você só precisava lembrar. E esses 30 dias foram a sua jornada de volta para casa, de volta para você mesma, de volta para a mulher que você nasceu para ser antes que o mundo te dissesse quem você deveria ser. Então, o que você vai fazer com essa nova versão de você? Como você vai usar esse poder que você reconquistou? Que sonhos você vai perseguir agora que você sabe que é capaz? Que limites você vai ultrapassar agora que você entendeu que eles só existiam na sua mente? Que vida você vai construir agora que você tem as ferramentas, a consciência, a força? A resposta é: qualquer uma que você quiser. O mundo é seu. A vida é sua. O poder é seu. Sempre foi. E agora você sabe disso. E quando você sabe do seu poder, quando você se apropria dele, quando você usa ele conscientemente, não tem nada que você não possa fazer, ser ou ter. Esses 30 dias foram apenas o começo, a fundação, a prova de conceito. Agora começa a verdadeira construção. E você está mais preparada do que nunca para isso, porque você não é mais aquela mulher que tinha medo de começar. Você é a mulher que começou, que persistiu, que se transformou. E se você fez isso uma vez, você pode fazer de novo, e de novo, e de novo. Quantas vezes forem necessárias. Você é a arquiteta da sua própria vida. E os próximos 30 dias e os próximos 30 depois desses, e todos os 30 dias que virão pelo resto da sua vida, são a sua tela em branco. São a sua oportunidade de criar a obra-prima que é a sua existência. Então, crie, ouse, arrisque, brilhe, cresça, evolua, transforme. Não porque alguém te disse para fazer isso, mas porque você lembrou que você pode, que você sempre pôde, que você nasceu para isso. E quando você olhar para trás daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você vai se lembrar desses 30 dias como o ponto de virada, como o momento em que você decidiu parar de viver no piloto automático e começar a viver intencionalmente, como o momento em que você escolheu você mesma, e essa escolha foi a melhor que você já fez. Antes de ir, eu preciso te pedir uma coisa. Se inscreva neste canal se você ainda não fez. Deixe seu like neste vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais mulheres que precisam ouvir isso. E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo, de qual cidade, qual estado, qual país você é. Eu quero saber onde estão as mulheres que estão se transformando, que estão escolhendo crescer, que estão decidindo ser a melhor versão de si mesmas. Você não está sozinha nessa jornada. E quando você compartilha, quando você se conecta, quando você deixa as outras saberem que você também está nesse caminho, você cria uma rede de apoio, uma comunidade de mulheres que estão se elevando juntas. A sua transformação começa agora. E ela nunca termina, porque você é um trabalho em constante evolução e isso é lindo.